Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês, diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Nicolas Ferreira foi atacado nas redes sociais e ameaçado de morte. É isso mesmo, pessoal. E trazendo informações dos Estados Unidos sobre a morte, infelizmente, a morte de Charlie Kirk, né, que era membro de direita e um grande apoiador aí do Donald Trump e foi infelizmente assassinado lá no estado de Utah. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Nível de adesão, ele tem um degradê. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a participar de algum movimento, seja ele religioso, seja ele político, seja um movimento do bairro, você tem níveis de adesão. À medida em que você vai crescendo, o comprometimento de adesão àquela causa, você vai ou amando mais, ou você começa a ter uma certa suspeita, até o ponto de você ter repulsa àquilo. Então, se uma pessoa está há um bom tempo, e aqui é questão de tempo mesmo, é hábito, você está fazendo aquilo todos os dias, toda semana, à medida em que você vai aumentando a adesão e você não tem ojeriza pela mentalidade revolucionária, eu ouso dizer que em alguns casos a pessoa só caminha em direção à possessão diabólica. Porque não há diagnóstico psiquiátrico que explique. Não há. Não há diagnóstico psiquiátrico que explique você ver você acabar olhando, uma bala entrando na garganta de uma pessoa e o sangue escorrendo e a pessoa ficar feliz, porque o discurso dela não era agradável. Eu não consigo imaginar que há níveis psiquiátricos que realmente criem regozijo de uma coisa dessa. Como foi o caso desse menino que o Pedro preparou aí. Nicolas, você será o próximo a morrer. Eu queria até que o Grigoletti, o Max botou no grupo. Bom, primeiro, a direita tem todo mundo tá publicando isso, né? Uma declaração do professor Olavo de Carvalho. Não sei se consegue ampliar só para a fala do professor Olavo, depois para a publicação do moço ali. Boa. Não se iludam. De que ano é? Isso é a publicação do professor Olavo 29 de julho de 2021. Não se iludam. Todo comunista é um assassino. Só à espera da oportunidade. E aí vamos ver o que disse o moço ali. São dois, né? São dois? São dois. Que você seja o próximo, foi uma resposta à postagem de quem? Do Nicolas? Quando ele fala do Charlie Kirk. E outra, aí, não, mas só volta ali, ó, pra você ver de onde ele é, ó. Ele é da USP, ó, sobe ali, ó. Tem o perfil dele ali em cima. Pedro, né? Chama-se Pedro. Sim. Isso. Pedro Bala. Aí, ó, vê se vocês conseguem ler aí. Aqui daqui eu não consigo ler, Lacombe. Tá em espanhol, porque... Não, tá ali, Plata e Medio. Nunca tuvimos. Esporte Clube Corinthians, ele é da universidade, é da USP, né? Da USP. Da USP. De Direito na USP. Nossa, isso vai ser seu colega, Grigoletti. Da USP. Vai ser advogado. Falando pro Nicolas E dando palestra no BTG Pactual, no Next. O Next já o expulsou, Já né? o expulsou. O Next já o expulsou. E aí tem o outro, rapaz. Coloca lá no outro agora. Aí, ó. Se você consegue ler. Estudante de Ciências Biológicas Bota a teliteira, por favor, da Universidade Pedrão. Federal do Espírito Santo. Isso. Nicolas, eu vou te matar a tiros. Adalto Geiger. Bom, Grigoletti, não sei se isso é crime, se não é crime. Aí ele já postou pedindo desculpa. Aí o Nicolas recuperou uma outra postagem desse mesmo cara aqui, tá? No velório da Preta Gil. Quando a Janja fica rindo, né? No velório, ali em frente ao caixão da Preta Gil. E aí ele postou, falou, eu também vou rir no seu velório, pro Nicolas. Que o Nicolas postou, a postura da Janja é essa e tal. Um absurdo. Aí ele postou lá embaixo, eu vou rir no seu velório. E agora novamente falando que vai matar a tiros o Nicolas. Ou seja, isso é pro pessoal entender
que o que está acontecendo, o que aconteceu ontem aqui nos Estados Unidos, não está longe de acontecer no Brasil. De forma nenhuma. Porque é o tempo inteiro se colocando à direita como se fossem monstros, né? Como se fossem nazistas, fascistas, violentos, discurso de ódio. Eles atacam as pessoas. Quando a gente está falando apenas de opinião. Tem ninguém ameaçando matar ninguém a tiros na direita. Entende? Não tem ninguém da direita falando isso. Não tem. O que se tem é... E o poder de fogo é maior, né, Max? Deixar bem claro que a direita tem um poder de fogo muito maior e não faz isso, não faz uso. Claro. Né? Se fosse o discurso de ódio da direita, seria um banho de sangue. Vamos deixar isso bem claro, tá? O poder de fogo da direita é muito maior. E a gente está aqui argumentando. Tá o Max aí, que é um padre, né? Nunca deu um tapa em ninguém. Vai falar que o Max tem discurso de ódio? Pelo amor de Deus, né? Desculpa, Max. Vamos lá. Ô Grigoletti, aí eu quero só entender, isso ali é que a gente viu é algo condenável, né, moralmente, mas juridicamente há algo ali de que maneira o Nicolas pode se proteger ou reagir a algo desse tipo? Então, Lacombe, bom, tem duas visões aí, né? Tem o antes STF e pós STF, né? Se a gente pegar o direito brasileiro, o direito penal mesmo, dessas alegações aí, dessas afirmações que eles fizeram, esses ataques aí, nós podemos dividir em dois momentos. Se a gente pensar antes de 2019, né, que era onde, pelo menos em tese, ali reinava um pouco o direito penal tradicional, poderiam sim responder por crime de ameaça e até de incitação ao crime, né, que são dois dispositivos que estão previstos como crimes, como condutas criminais puníveis dentro do direito brasileiro. Né, lembrando que o direito brasileiro, inclusive, a liberdade de expressão, ela já tem uma limitação extremamente extensa. Tá? Nós temos aí pelo menos 44 dispositivos do Código Penal que podem sim gerar punições pelos excessos, né, dolosos efetivamente que as pessoas cometem. Então, se a gente for pensar nesse Supremo antes de 2019, né, eles podem sim responder, tem os elementos aí, os indícios para eles responderem por esses crimes. Se a gente pensar, né, nesse período pós-2019, né, onde o Supremo... Por que eu coloquei 2019? Que foi justamente quando começou tudo isso, nesse inquérito das fake news ali, o famigerado inquérito das fake news, o 4781, o entendimento de um sujeito desse, segundo o que ele mesmo defende, é um ato antidemocrático também. Né? Então, ele deveria ser condenado com penas tão graves quanto o pessoal do dia 8, porque, afinal de contas, ele está atacando um deputado federal, uma autoridade brasileira. Então, a autoridade não pode. Né? Ou seja, ele está cometendo vários crimes ali, talvez até tentando um golpe de Estado. Né? Se a gente pensar nesse precedente que foi criado pelo Alexandre de Moraes, nesse precedente que foi criado pelo Flávio Dino, nesse julgamento que a gente está acompanhando essa semana, um sujeito desse está que defende esse tipo de coisa, o que ele está fazendo é se autocondenando. Por quê? Ora, se ele está falando isso de um deputado, ele está atacando o próprio Estado brasileiro, porque esse foi o entendimento que o Moraes e o Dino deram nesses últimos votos deles. Pelo menos quando a eles, né, direcionado a eles próprios. Né? Exato. Então, esse é o nível de absurdo que a gente chegou. Né? Não é só uma aberração jurídica, é um problema social grave, um problema de interpretação, um problema onde as pessoas, esse pessoal da esquerda principalmente, eles perderam a noção do que eles estão defendendo. Eles estão defendendo a autodestruição. Então chegou nesse nível. Quando o Alan fala isso com muita propriedade, dizer que esse pessoal chega numa coisa demoníaca mesmo, é porque chegou nesse nível. Porque se um sujeito desse que defende todos os abusos do Estado, como esses que aconteceram e a gente tem acompanhado ao longo desses anos, é óbvio que ele está defendendo a própria autodestruição, porque uma situação dessa, como a que ele fez com o Nicolas, se o Nicolas utilizar, de repente, um desses precedentes que já foram criados, ele pode ser, inclusive, punido por penas absurdas. E é óbvio, né? Ninguém quer condenar uma pessoa dessa a 17 anos de cadeia. Né? Afinal de contas, ele não passou um batom numa estátua. Né? Mas, ele deveria responder pelo que existe no ordenamento jurídico. No caso, por ameaça e por incitação ao crime. Então, isso independe, inclusive, de resultado. Né? Se de repente uma outra pessoa for lá ou não fizer nada em relação ao Nicolas, ele já está consumado o crime ali, ele pode responder sim. Só que esse é o nível de gravidade da situação, né, Lacombe? Eu acho que, principalmente o pessoal da esquerda, eles
eles deveriam, pelo menos, parar um segundo para pensar. Quem ainda não se converteu a essa coisa louca, né, essa coisa esquizofrênica até, e verdadeiramente âmago de psicopata, ter um mínimo de senso de autoproteção também, e não defender aquilo que vai destruir a si próprio, como eles têm feito, porque é exatamente isso. Quando ele faz isso, e ao mesmo tempo ele apoia o Supremo, ele está dizendo, olha, eu também estou sujeito, inclusive, a ser punido por isso. Então é um absurdo, né? Direito penal não existe para isso. Direito penal existe para punir determinadas condutas, mas nunca se exceder nisso, né? Então, sim, ele deve responder, e aí, nesse caso, não entra nem em conflito com liberdade de expressão, porque isso excede, né? Aliás, né, Lacombe, vale a gente lembrar que isso é, inclusive, bíblico, né? Em momento algum se diz na Bíblia que você pode falar tudo que você quiser, ofender, inclusive criar situações que você sabe dolosamente que é mentira e atacar as pessoas, né? Existem vários trechos que dizem o contrário, que há condenação. E tanto é que isso foi trazido depois para o Código de Hammurabi, esse pensamento de que você tem um determinado limite para você fazer, tem um determinado limite para você falar, mas obviamente afastando, né, essas questões políticas, tudo que esse pessoal justamente fazem essa salada toda para tentar censurar as pessoas. Então, eu acho que é por aí. Grigoletti, eu queria aproveitar a sua presença aqui e perguntar, porque o governador de Utah, Spencer Cox, eu acho que é o nome dele, ele lembrou ontem à noite que o estado de Utah tem pena de morte, comentando sobre a morte o assassinato de Charles Kirk. Neste caso, ele falou, é um crime político, foi um crime político, e eu queria que as pessoas se lembrassem que o estado de Utah tem pena de morte. Eu não sei até que ponto você conhece as leis americanas, estaduais, mas pode ser um caso de que seja aplicada a pena de morte para esse assassino do Charlie Kirk? Rafael, para ser sincero, eu nunca. Aqui nos Estados Unidos tem uma diferença muito grande do Brasil, porque esse tipo de legislação ela é estadual, né? Ela não é nacional como no Brasil. No Brasil, o Código Penal vale para todo o território nacional. Aqui é muito particularizado, então cada estado é de uma forma. De Utah eu não tenho esse conhecimento especificamente sobre quais as hipóteses em que é prevista a pena de morte. Ok. E talvez tenha sido, né, Lacombe, um pronunciamento político, né? Falar, olha, pessoal, toma cuidado, porque aqui em Utah a gente vai atrás e se for possível, a gente vai condenar a morte. É o que a gente falou ontem, né? Quando você permite que haja discursos incitando que adversários políticos sejam extirpados, eliminados, quando você tem gente apontando o dedo para políticos conservadores e os chamando de extremistas, radicais, de nazistas, fascistas, genocidas, de certa forma você está dizendo são pessoas que, como Hitler dizia, né, são pessoas que não merecem viver. São pessoas que devem ser eliminadas. E aí, o que eu falei ontem, você pega alguém com a cabeça mais fraca, né, e vai lá e faz esse tipo de coisa. Ou sei lá, ou contrata alguém para fazer, mas a gente vai estar sempre sujeito a isso enquanto houver esse tipo de discurso, né? E o Charlie Kirk representava o oposto disso, né? Eu sei que o Olavo de Carvalho dizia, nosso retorno ficou congelado ali. Voltou, não. Ainda não. Mas tá ok na transmissão. O Olavo de Carvalho dizia que não dá para debater com o comunista, mas o Charlie Kirk se botava ali à disposição para debater, para convencer as pessoas de que elas estavam erradas nas suas ideias tresloucadas e tudo. Então, Mas o professor falava para dominar as universidades, inclusive com debate. sim, né? mas isso já passou da hora da gente ter um movimento, além do Turning Point USA, tem que ter um Turning Point everywhere, né? Tem que ter em todo lugar. Ponto de virada, né? Eu acho que sabe o que mais me impressionou no caso do Charlie Kirk? É que, assim, eu sei que ainda está muito cedo, né? A gente está ainda sentindo a dor, mas querendo ou não, para olhar o momento triste com sentido, né? Ou seja, você dá um sentido a isso, tentar entender, embora tem certas coisas que não devem ser entendidas, mas aceitas, né? E contempladas, né? O professor Olavo fala muito disso, né? Nem tudo, quase nada na vida você vai compreender, mas todas elas você tem que meditar, né? E o caso do Charlie Kirk me impressiona porque ele se tornou a materialização do movimento. Ele virou o ponto de virada.
Ele virou o turning point. O sangue desse menino virou um turning point para a América e para o mundo. O tanto de gente que nas minhas redes sociais estão dizendo assim, eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar do Charlie Kirk. E tô impressionado de ver os vídeos dele. E agora tá saindo um monte de vídeo dele legendado em português. Tinha uma retórica impressionante. Impressionante. Eu estava no evento que ele convidou o presidente Jair Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava aqui. Ele foi convidado pelo Charlie Kirk para dar uma entrevista aqui em Miami, em Boca Raton, se eu não me engano. O Bob deve lembrar, o Bob estava lá comigo. Outras pessoas lá A Marcelinha estava, se eu não me engano, lá em Miami comigo, lá no evento do Bolsonaro. E era impressionante a retórica. Porque assim, uma coisa é ler teleprompter, uma coisa é ler um texto, editar um vídeo. Ele não. Ao vivo e a cores, o menino era uma metralhadora. Uma metralhadora. Era impressionante, assim. A retórica do garoto era muito boa. Eu falo garoto com carinho, né? Eu não sou tão mais velho que ele, mas é impressionante. Só que ele se tornou o ponto de virada. Eu não tenho dúvida alguma que a fabricação dos ídolos da esquerda, né, como por exemplo George Floyd, todo mundo já sabe que foi uma farsa. Uma farsa completa, não é que há aspectos falseados. É uma farsa completa o George Floyd. Agora você imagina o impacto da vida do Charlie Kirk e, infelizmente, da maneira como ele morreu, o impacto disso no coração de um jovem que nesse exato momento, imagina, tá com 17, 16 anos, nem sequer tá assistindo a gente aqui, talvez o pai ou a mãe, mas ele não tá nos assistindo e daqui a 2, 3 anos ele vai olhar e falar assim, nossa, esse jovem, ele falava exatamente o que eu acredito. Nossa, é exatamente assim que eu penso. Caramba, onde que ele tá? Ele foi assassinado brutalmente numa universidade enquanto debatia com seu discordante. Não tem como isso não ser semente. Não tem como. O sangue do Charlie Kirk não será em vão por nada nesse mundo. Não é porque os homens irão fazer alguma coisa. É porque o próprio Deus há de agir. Isso para mim é evidente. Aqui não é análise política, não. Isso aqui é uma convicção religiosa, pessoal minha. O sangue do Charlie Kirk, um pai cristão, justo, um menino assim de uma moral ilibada, o sangue desse menino há de ser uma mudança de ponto de vista, um turning point, um ponto de virada, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. É isso aí, pessoal. Deixando todos os créditos para conversa timeline aí na plataforma do YouTube. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative as notificações. Até o próximo conteúdo.